Oi, gente, tudo bem? Você já me conhece, eu sou a Débora Leite. Eu vim aqui conversar com vocês hoje a respeito da documentação pedagógica e o planejamento. Eu estou deixando bem claro aqui que eu não venho representar nenhuma instituição, não estou a serviço de ninguém, representando nenhuma empresa nem nada. É apenas um bate-papo, um convite às reflexões, para quando nós voltarmos, nós estarmos cheio de ideias, tá bom? Eu vou conversar um pouquinho aqui com vocês sobre o planejamento e a documentação pedagógica. Eu coloquei aqui alguns dos principais livros que eu estou lendo, tá? E me apropriando, alguns eu já me apropriei, o que eu estou lendo agora é esse aqui, ó, Diálogos com Régio Emílio, né? E a participação é da Carla Rinaldi, ela que trabalhou com o Loris Malaguz. Maravilhoso esse livro, vocês têm que adquirir, porque dá essa noção, esse aprofundamento. Então, dando continuidade, o planejamento, nós tínhamos os antigos, né? Há uns 10, 15, uns 10 anos atrás, nós tínhamos aquele planejamento que é o anual, ou depois o semestral, e se transformavam em aulas, né? Nos planejamentos diários. Hoje em dia, nós estabelecemos dentro da empresa que a gente trabalha, né? A gente tem que seguir o perfil que a empresa pede, se é por projetos, se é uma linha Freinet, se é a linha Waldorf, enfim, nós temos que seguir o perfil que a empresa pede. Então, a empresa que eu trabalho, no caso, trabalha com a questão dos projetos, tem que ter essa concepção, nós temos que seguir a linha que a empresa nos pede. Para começar a pensar no grupo de educação infantil, é necessário que nós nos atentamos à questão da organização, dos tempos, dos espaços, dos materiais, isso quem diz é a própria BNCC. E é necessário o entendimento de que planejar é o ato de organizar essas experiências educativas para que elas se revertam em quê? Na aprendizagem da criança e desenvolvimento. Nós estamos falando aqui de educação infantil. Então, projetar significa escolhas e decisões. As concepções que nós temos que ter a respeito das crianças, pensar sobre a rotina, materiais e qual é a faixa etária que nós vamos atender. Portanto, hoje o papel do educador, ele é um mediador, ele é aquele que vai ser um observador também das propostas, dos interesses das crianças. Planejar também significa um tempo de antecedência, um tempo de estudo. Organizar, separar esses materiais, termos a questão da sensibilidade, a questão do cotidiano, das transições dessas organizações na unidade. Portanto, o professor ele tem que ter clareza no que ele está propondo. E o planejamento é muito importante ter a questão da continuidade, porque isso vai dar um leque, encadeamentos. E dessa forma, ele faz boas perguntas às crianças, ele observa na prática o que as crianças se interessam, ele faz boas perguntas, sendo o mediador desse processo. O planejamento também, ele não pode ser um laissez-faire, não. Mesmo com a Base Nacional Curricular, com a questão dos direitos de aprendizagem, né? A questão dos campos de experiência da Base Nacional Curricular, com a concepção que a prefeitura fala, uma criança atenta, potente, capaz, né? Criança produtora de cultura, sujeito de direitos, não é? É importante também que o educador, ele tenha que sistematizar a sua prática, assim, colocando um registro no papel, quais são o que ele acredita que a criança precisa aprender para aquela faixa etária e organizar através dos projetos, observando os campos de experiências da BNCC. E eu já falei dos tipos de planejamentos, né? Que antigamente eles eram anuais, mensais, semestrais, eles acabavam se diluindo, né? Nessa questão do tempo.
Portanto, o nosso planejamento, ele deve ser organizado, ele deve ser significativo, ele deve ressignificar as nossas práticas e sempre alinhado à BNCC e alinhado aos campos de experiências. Tudo isso se constitui nos direitos de aprendizagem. O planejamento na educação infantil, ele tem a ver com a questão de uma flexibilidade. Hoje não deu tempo para fazer certa proposta, certa atividade, ele pode ter uma continuidade no próximo dia. Então, acreditar nesse potencial diário, acreditar nessa cotidianidade, mas com um olhar atento, uma escuta ativa às nossas crianças. E o educador, como que ele pode usar a documentação pedagógica, que é esse importante instrumento para o educador dele organizar a sua prática, né? Ele pode usar a tecnologia, os PDFs, os slides, os diários de bordo, as cadernetas, como diz a instrução normativa lá, que fala dos diferentes tipos de registro. Ele pode organizar também através do quê? Ele pode organizar com slides, com vídeos, com gravadores, com diários de bordo, com fotos, com filmagens, tudo isso para se tornar um documento vivo e que ele possa interpretar, como diz o Loris Malaguzzi, toda essa documentação a respeito da criança. E também dentro do planejamento é necessário, ou seja, quando a gente fala em planejamento, nos projetos, as crianças podem estar envolvidas em tudo isso. Para quê? Para que esse planejamento não seja um documento único do professor, não, ele é meu, nada disso. As crianças, elas podem participar numa roda de conversa. O educador, ele traz a proposta do que ele observou das crianças e ele as convida para participar desse planejamento. Hoje nós podemos fazer isso, amanhã tal proposta, numa roda de leitura e no caso, fazendo acordos, né, com as crianças para que isso se torne um processo significativo. Portanto, gente, é necessário também, dentro do planejamento hoje, numa visão mais moderna, é importante destacar as diferenças, né, entre 3 elementos que eu vou trazer aqui. A atividade permanente, a sequência didática e o projeto pedagógico. A atividade permanente, ela tem a ver com a questão de trabalhos didáticos feitos regularmente, como o diário semanal, né, o diário, a questão semanal, a questão quinzenal, ou seja, ele vai constituir na sua prática rodas de conversa, vai ser naquela semana, o projeto biblioteca que as crianças levam para casa. Isso tem a ver com uma questão permanente, uma atividade permanente. E a sequência didática, Débora? O que é uma sequência didática? É uma série de atividades que envolvem um constante crescimento, ou seja, começa de um tema menor e ele vai se ampliando, tá? E o projeto, ou seja, o projeto ele tem a ver com um conjunto de ações e elaboração. Tem a ver com um produto final acerca da resolução de problemas e acerca de interesses das crianças. E também, gente, eu quero deixar aqui sobre um livro que um colega colocou na rede essa semana e eu achei muito interessante. Ele fala do livro do Edgar Morin, chama-se Conhecimento, Ignorância e Mistério. E lá no capítulo 5 ele fala da criatividade viva. Eu vou ler uma frase aqui para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. A criatividade, ela se dá por associações e combinações. O que isso tem a ver conosco na educação infantil, que é a primeira etapa da educação básica? A criatividade se dá por associações, ou seja, os tempos, os espaços, os materiais, as narrativas que as crianças nos trazem, elas são importantes, porque o educador, ele vai trazer a criatividade das crianças, os seus interesses, e ele vai organizar esses espaços por associações e por isso é a minha leitura, tá? Por associações e combinações, ou seja, as estratégias que o educador ele traz para a sua vivência, para a sua sala de referência, para a sua prática pedagógica, ela tem que se tornar significativa e fazer com que seja criativa para as nossas crianças, né, na educação infantil.
Então, portanto, gente, as associações e as combinações são as múltiplas linguagens das crianças que nós temos que trazer à tona, o que o Loris Malaguzzi fala lá nas 100 linguagens. Portanto, o que tem a ver o planejamento, essa ideia central de hoje, né? E a questão da documentação pedagógica, através dos estudos que eu estou fazendo, como uma autoformação minha, eu acredito nisso, tá? Tem a ver com a questão, a documentação pedagógica e o planejamento. Significa ressignificar, historicizar, planejar, materializar aquilo que é o próprio projeto com as crianças para reverberar na prática. Então, as palavras-chave de hoje são, eu acredito nisso, descomplicar, historicizar, ressignificar, planejar, elaborar, materializar, olhar, interpretar esses documentos, como no livro aqui, ó, esse livro aqui azul, que fala assim, ó, diálogos com a Regia Milho, escutar, investigar e aprender. Ele fala muito da questão dessa narração e da questão dessa interpretação desses sentidos e da interpretação desses documentos, que eles vão se tornando vivos e vão se compondo ao longo do ano. Trazer à luz, ou seja, encadear ideias, o planejamento ele deve reverberar na prática, ter uma continuidade, para que nós possamos trazer à existência essa cultura da infância. Registrar esses processos vividos. Então, o educador ele tem como fundamental um dever, né, de se instrumentalizar e utilizar, tá? E utilizar a documentação pedagógica a seu favor. Portanto, a documentação pedagógica e o planejamento têm a ver com a questão da interpretação, historização e, para finalizar, tem a ver com a sua vida profissional, com aquele seu legado. Essa é uma frase minha. Qual é o seu legado que você vai deixar para a sua escola, para a sua unidade educacional, para a sua vida, depois que você partir de um serviço para o outro? Qual é o seu legado? Então, a gente tem que pensar nisso, tá bom? Então, essa é a minha reflexão para hoje, o planejamento e a documentação pedagógica. Tá bom? Tchau, tchau, até mais.